O sistema Conectados com Deus de Comunicação apresenta Falando de Finanças. Direção e apresentação, Fábio Pavan, consultor em finanças. Seja bem-vindo a mais um programa Falando de Finanças, um programa desenvolvido para ajudar você e sua família na administração financeira familiar. Hoje o programa é especial, já anunciamos no programa anterior que nós teríamos o nosso convidado de novo, o pastor Gabriel Gonzalez, e ele vai trazer um assunto sobre migração. Você já pensou em mudar de país, de fazer uma aventura fora? Mas para isso, o que é necessário? Será que eu posso do dia para a noite tomar minha decisão, pegar minha mala e ir embora? Ou tem um preparo para isso? Ou tem o que fazer, como fazer, quando fazer, de que forma fazer? Então hoje nós vamos ter essa grata oportunidade aí de trazer esse conhecimento. O Gabriel está buscando essa especialização, está buscando aprender mais sobre esse assunto, e ele vai compartilhar um pouquinho de tudo isso que ele já conseguiu e já tem de bagagem até aqui. Mas antes, eu quero convidar você para que nós possamos meditar na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 12, e o verso 31, diz assim: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Com base neste versículo, quero convidar você onde você estiver, se puder dobrar os vossos joelhos ou se quiser fechar os seus olhos, nós vamos dirigir a Deus uma oração neste momento. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, graças te damos por mais essa oportunidade. Abençoe, Senhor, mais este programa e tudo possa ser feito para a honra e glória do teu nome. Que o seu Espírito Santo possa tocar em nossos corações, possa também nos ungir, principalmente o pastor Gabriel, para que ele possa, Senhor, falar inspirado por ti, e assim tudo seja para a honra e glória do teu nome, e conhecimento possa ser compartilhado neste programa. Então, benção que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos ouvir um louvor, e já voltamos direto com o Gabriel nessa entrevista. Voltamos já.
tira da escuridão. Quando toca a luz pela sua mão. Quando toca a luz pela sua Estamos de volta com o programa Falando de Finanças, depois desse lindo louvor. Graças a Deus por isso, né? Quando nós somos tocados pela mão de Cristo, pela mão de Deus, nós nos sentimos em paz. Eu desejo isso para mim e para a sua vida, né? Que Jesus possa tocar hoje a sua vida, o seu coração, e você possa aceitá-lo como único Salvador pessoal. Neste momento, quero convidar o pastor Gabriel. Seja bem-vindo, pastor Gabriel. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que está? Bem, graças a Deus. Então, hoje, o nosso convidado especial, o pastor Gabriel Gonzalez, já participou com a gente num outro programa. Ele é casado com a Regiane, tem 2 filhinhas. Hoje ele está atuando no ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, na cidade de Sacramento, nos Estados Unidos. E nós trouxemos ele aqui porque, nos bastidores, ele contou para mim que ele está se aperfeiçoando ou está se preparando para ajudar pessoas que têm interesse de fazer migração, tá? Ou seja, imigrar, sair daqui para ir em outro país, sair do Brasil e se aventurar em outro lugar deste mundo maravilhoso que Deus instituiu. Então, o Gabriel está aqui para compartilhar conosco essa experiência. Nós vamos fazer algumas perguntas, nós vamos trazer algumas questões que podem surgir para você que está nos ouvindo ou você que está nos assistindo, e acreditamos que esse programa possa tirar suas dúvidas, possa te ajudar, e você também possa aí, se for o caso, tomar sua decisão nesse objetivo que você tem de fazer uma experiência fora do Brasil, ok? Gabriel, tá contigo, pode iniciar aí, dá as primeiras palavras para a gente aí do que você está buscando e o que você já alcançou até aqui. Legal, que legal poder estar aqui com vocês, né? A audiência desse programa incrível. E sabem que a Bíblia fala que todos nós somos peregrinos nessa terra, indo para um lugar melhor. E algumas pessoas decidiram ser peregrinos também em questão de mudança de cultura, mudança de país, mudança de lugar onde residir. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar essa experiência para vocês, né? Eu sou um peregrino desde criança. Eu nasci no Uruguai, eu passei na Argentina, passei no Chile, morei no Paraguai, morei na Bolívia, morei no Brasil e agora estou morando nos Estados Unidos. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho da experiência, dos desafios de ser um imigrante nesse mundo. Maravilha. Gabriel, vamos lá. Para a gente iniciar, por exemplo, eu acredito que eu tenho desejo de sair daqui e fazer uma experiência fora. Vamos supor, quero ir para Portugal, quero ir para França, quero ir para Itália. É só eu pegar minha mochila, colocar nas costas e ir embora? Não, não é tão simples, porque envolve tudo um planejamento. E eu acredito que o primeiro que a gente precisa definir é o motivo, é o porquê da gente quer fazer alguma coisa, né? Então, se você tem a intenção de migrar, de sair do país, ir para outra cultura, outro ambiente, a primeira pergunta e a mais importante de todas é o porquê você quer sair, por que você quer fazer isso. E existem respostas erradas e respostas certas para isso, né? Então, por exemplo, uma resposta errada seria eu quero sair para tentar fugir de algum problema que eu estou tendo. E eu já ouvi várias vezes isso aí. Por exemplo, meu casamento não está legal, eu acho que se daria bem para a gente mudar um pouco de ar, ir para outro país, mudar para outro lugar, e aí meu casamento vai dar uma melhorada. Errado. Seu casamento não vai melhorar porque você vai para outro país. Você carrega junto com você os problemas, né? Quando você sobe no avião, você na sua malinha não está carregando apenas roupas e suas coisas, você também carrega seus problemas junto, né? Então, a migração não é uma opção para a fuga dos problemas, né?
Se você, por exemplo, está tendo dificuldades na sua vida financeira, porque de repente você gasta mais do que ganha, não é indo para outro país que você vai melhorar isso, né? Ah, eu vou lá que lá eu vou ganhar mais. É verdade, você vai ganhar mais, mas também você vai gastar mais, né? Então, outro dia tem um rapaz que falou assim, Gabriel, eu quero ir para os Estados Unidos para poder pagar meus boletos aqui do Brasil. Aí eu falei para ele, olha, tenho uma notícia para você. Se você vier para cá, aí você vai ter boleto $100. E isso é importante, Gabriel, você comentar, porque assim, né? Principalmente a questão, quando nós somos jovens ou adolescentes, a gente, querendo ou não, a gente tem influência de televisão, tem influência de filmes, de séries e por aí vai. Independente de qualquer crença, isso acontece, isso às vezes entra dentro até de lar cristão. E aí tem aquela questão, né? Existe o mundo irreal e existe o mundo real. Então, o mundo irreal é que às vezes vários filmes, várias séries aí mostra que tudo é maravilhoso, que tudo é lindo, que você chega no país, ali já está tudo preparado, você vai ter uma casa boa, você vai ter um bom emprego, você vai receber na outra moeda. Então, aí você fica pensando hoje, né? O dólar hoje está em torno de 5,60, uma variável do Brasil, 5,60, 5,70. Aí você fala assim, poxa, aqui eu ganho, sei lá, vai, um salário mínimo, 1.100. Lá, se eu ganhar $300, eu estou ganhando mais do que aqui, né, se eu for fazer a conversão. Mas, por outro lado, isso eu já conversei com alguns jovens também, até mesmo com a minha filha, que a minha filha também tem vontade. Ai, pai, quero ir para a Itália, quero ir para a França, quero ir para... Ah, eu não quero ficar no Brasil. Eu falei, pode ir. Falei, você tem vontade? Vai. Agora, você tem que pensar no seguinte, a mesma forma que você vive aqui, no sentido de gasto, de despesa, de dificuldade, você não acha que você vai mudar de país e não vai levar isso junto, né? Então, às vezes, a pessoa tem essa questão, né, Gabriel? Ah, eu ganho em real aqui, acha que ganha pouco, mas eu vou mudar para os Estados Unidos, aí eu vou ganhar em dólar. Só que a pessoa esquece, você colocou muito bem, né? Que você ganha, recebe o salário em dólar, mas os produtos você também compra em dólar. É fácil a gente comparar, por exemplo, lá aí nos Estados Unidos, por exemplo, você compra uma camiseta por $5. Aqui no Brasil, fazendo a conversão hoje, seria R$ 30, vai, um exemplo. Então você fala assim, poxa, aqui no Brasil a camiseta mais barata é em torno de R$ 70, R$ 80, dependendo da marca, enfim, do que você busca. Mas aí quando você vai para os Estados Unidos ou quando você vai para qualquer outro lugar, você esquece que lá aquilo que você ganha também, você tem que gastar na mesma moeda. Se fosse fácil assim, né, Gabriel? Vamos supor, você está aí nos Estados Unidos hoje, fala assim, ó, eu vou receber em dólar e vou pagar as contas em real. Aí ficaria fácil, né? Sim. Bom, existem vários motivos pelos quais as pessoas vêm aqui. E esse método aí que você mencionou daria certo se a pessoa vem aqui com um propósito específico por pouco tempo. Vamos supor, a pessoa fala assim, eu vou por 6 meses trabalhar Uhum. lá, juntar um dinheiro e vou voltar. Legal. Você vai ter gastos aqui normal, né, para poder estar aqui, mas se você tiver um propósito definido, fala assim, eu vou juntar o máximo possível, vou tentar gastar o menos possível, é interessante, porque aí você junta um dinheiro e você volta para o Brasil com um dinheiro que pode te ajudar para pagar alguma coisa que você precisa, né? Mas se você tiver a intenção de morar em outro lugar, de viver por um tempo mais extenso, então você já vai ter que organizar a sua vida de uma forma diferente, já não vai poder simplesmente dormir em qualquer cantinho ali enquanto trabalha, o importante é trabalhar, né? Não, você vai ter que Uhum. organizar a sua vida, você vai ter que alugar um apartamento, uma casa melhor, você vai ter que comprar móveis, você vai ter que comprar carro, enfim, você vai ter que se estruturar melhor. E aí já é diferente, né? Aí já não é uma experiência louca de alguns meses só para juntar dinheiro. Aí você está estruturando uma vida, né? Interessante o que você está falando. Então, vamos pontuar aqui alguns detalhes que talvez seja melhor, ou então as pessoas vão entender e, quem sabe, toma decisão ou esquece logo de vez isso aí, né? Por exemplo, como que, no seu entendimento, você que passou por vários países, você está tendo essa experiência agora, principalmente nos Estados Unidos, o jovem que tem vontade de se aventurar fora do Brasil, como que seria, na cabeça dele, o que você nos dá de dica, tipo, qual país escolher? Posso escolher qualquer um? Como que eu determino isso?
Isso vai estar muito relacionado ao seu porquê, né? Que foi o que falamos no início, né? O porquê Uhum. você quer sair, por que você quer migrar, né? Então, de acordo com a resposta, vai ter aí as opções, né? Então, por exemplo, eu quero me especializar numa área, quero estudar, quero completar estudos. Aí, dependendo disso, vai ter um país que esteja mais adequado com a sua área. Ou fala assim, não, eu quero simplesmente viver uma aventura, quero provar uma cultura diferente. Legal, então a opção seria ir num país que tenha uma moeda mais fraca, de repente, que seja um país mais econômico, mais fácil, sem menos burocracia, né? Por exemplo, Estados Unidos é talvez o país mais difícil de entrar por causa da documentação, né? Como muitas pessoas querem migrar para cá, o processo migratório é complicado, é caro, é travado, né? Mas tem outros países que é muito mais simples, né? E são países muito bonitos. Por exemplo, eu conheci a Colômbia, que fica pertinho do Brasil, do lado do Brasil. É um país fantástico, muito bonito, né? Para viver uma aventura e provar outra cultura, as pessoas são muito amáveis, são muito tratam muito bem o turista, né? Então poderia ser de repente uma opção, em vez de você viver essa aventura nos Estados Unidos só por causa dos filmes, como você falou, você pode viver essa aventura num país muito mais fácil de entrar, mais econômico, mais simples, com pessoas muito mais abertas, com um idioma mais fácil para entender, né? Agora, Gabriel, como que eu busco informações? Porque, assim, é interessante o que você está dizendo, porque existe essa aventura, né? Essa coisa, assim, essa fantasia de querer, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, né? Ah, eu quero ir para os Estados Unidos porque eu quero tirar uma foto lá naquela montanha que está escrito Hollywood, que eu sempre vi nos filmes, né? Aí eu tenho um sonho, quero ir, pego, me vira aqui, não, quero ir fazer isso daí. Vou lá, faço e venho embora, acabou. Agora, existem outros sonhos, né? Existem outros objetivos, como você bem colocou. Ah, eu quero ir para fazer um fundo caixa, e aí eu fico 6 meses, que é um tempo permitido inicialmente, ou 3 meses, e aí depois eu volto e me estabilizo no Brasil, ou eu abro algum negócio para mim, ou eu toco barco por aqui, e por aí vai. Ou então quero ir me aventurar para ver se der certo, aí eu vou para lá, dando certo, eu vou ficar, vou ingressar numa área, se eu conseguir um trabalho, eu fico por mais tempo e por aí vai. Agora, interessante, como que eu busco? Porque é importante para quem está nos ouvindo, ou para quem está nos assistindo, que antes de você decidir o país, como você colocou bem, por que que eu quero ir para lá, eu decidi que eu quero ir para o motivo X, Y, Z. Eu creio que é interessante a gente buscar informações sobre costumes, sobre cultura, sobre idioma. Isso você vê, Gabriel, que é realmente um ponto importante para a pessoa que está decidindo ir, para ela não entrar numa aventura e levar um choque muito grande e se frustrar por aquilo que ele está procurando? Claro, e a internet está para isso, né? Você assiste canais do YouTube, você segue influenciadores ou pessoas que têm perfil no Instagram, em outros lugares, que já estão vivendo essa experiência e que mostram o cotidiano, mostram a realidade, o dia a dia. Eu acho que é o melhor caminho. Então, melhor ainda se você tiver um conhecido, um amigo, um familiar, alguém, uma pessoa da igreja que já está vivendo nessa situação, né? Mas o importante é você buscar referências de pessoas que vão ir com o mesmo motivo que o seu, né? Para que você Hum. tenha uma noção da realidade mais ou menos similar à sua, né? Então, por exemplo, se eu sou um pai de família que estou querendo emigrar, eu vou perguntar para famílias, não para rapazes solteiros que Para estão jovem. numa aventura, né? Porque rapaz solteiro é diferente a estrutura dele, é diferente o motivo dele, né? Então eu vou entrar em Uhum. contato com famílias reais que estão lá com os filhos e perguntar sobre os desafios, conversar sobre isso, né? Porque assim, né, querendo ou não, o Brasil, ele tem talvez você possa falar melhor que eu não conheço muitos países fora, mas o Brasil, isso é o que muitos estrangeiros falam do Brasil, inclusive pessoas que saíram dos seus países de origem, estão morando hoje no Brasil, diz que assim, são poucos os países no mundo que têm um povo tão acolhedor como o brasileiro. Então, por exemplo, a gente pode vir pessoas de tudo quanto é lugar do mundo aqui, ele vem não falando nada, não sabe uma palavra em português, mas quando cai aqui, dependendo da região e coisa e tal, o Brasil ele acolhe, ele ajuda, ele se vira para tentar ajudar a pessoa. Agora, isso talvez não seja a mesma característica de outros países fora do Brasil. Então, principalmente para você
Como foi o choque para você que saiu do Brasil, que tem um povo acolhedor, principalmente dentro da nossa igreja, a gente sabe que tem uma questão de um vínculo muito grande. Como que foi para o Gabriel quando você chegou nos Estados Unidos, com uma cultura diferente, você não tinha ninguém, nenhum familiar seu, como que foi essa questão para você? Eu acho legal essa pergunta porque é momento de quebrar alguns preconceitos que a gente tem, né? A gente tem a ideia de que o americano padrão é uma pessoa meio rude, né? É uma pessoa um pouco séria, né? Não acolhedora e talvez até contra, de alguma forma, imigrantes que vêm chegando. E sim, é verdade que tem algumas pessoas que são assim, pessoas que são contra imigrantes, pessoas que são rudes, mas a grande maioria dos americanos são muito sociáveis, muito acolhedores, hospitaleiros. Eles entendem perfeitamente que você não conhece o idioma, que você não conhece a cultura deles, e eles tratam muito bem. Agora, claro, não é aquela vivência brasileira de estar todo mundo junto. Por exemplo, os vizinhos quase não conversam, né? Você encontra um vizinho e você cumprimenta o vizinho, você troca alguma palavra com ele, sempre de forma muito respeitosa. Se você precisar de um dia alguma coisa, eles podem te ajudar. Mas não é aquele bater papo na porta dos apartamentos. Ô, vizinho, me empresta um pouquinho de açúcar aí. Não tem essa experiência assim, né? Então é uma experiência um pouco mais fria. Mas não significa que sejam pessoas rudes, né? Ou difíceis de lidar. Então, eu tenho percebido que a maior parte dos imigrantes, quando chegam aqui, eles se surpreendem de como o americano padrão, ele ajuda, ele está interessado em você, né? Às vezes, o maior desafio que o imigrante tem aqui são os outros imigrantes. Esse talvez seja o maior desafio, né? Não o americano em si, mas os outros imigrantes. Porque, por algum motivo, as pessoas que chegam aqui, de repente já estão um pouco mais tempo, se acham no direito de não tratar tão bem aqueles que vêm chegando. Isso pode ser. Então, já ouvi falar várias vezes que o maior desafio do brasileiro que chega aqui é o brasileiro que já está aqui. O maior desafio dos hispanos que chegam aqui são os hispanos que já estão aqui. E isso não é muito legal, não fala muito bem sobre isso, porque poderia ser uma união, né? Poderia ser pessoas que se acolhessem, né? Mas fala um pouco sobre as diferentes culturas e como a gente vivencia isso, né? É interessante, Gabriel, o que você falou. Isso é muito bom para o programa. Eu acredito que vai ser, assim, muito interessante para. Inclusive, estou falando porque eu fiquei muito agradecido pelo que você falou, porque realmente, às vezes a gente tem uma ideia, não só do americano, mas de algumas outras nacionalidades, essa parte que é meia rude, né, meia seca, né, um bloqueio às vezes. Mas foi muito bom o que você colocou, porque isso quebra um pouco esse conceito, esse paradigma que existe, né? Tanto é que eu vou falar para você, existe brasileiro também que não é muito bonzinho não, viu? Tem brasileiro também que não quer saber de ajudar, não quer saber de abraçar, não quer saber, enfim. Então, existem casos e casos. E também, você compartilhando isso é muito interessante, por quê? Porque às vezes a gente coloca dentro de um potinho uma meia dúzia e esquecemos que fora tem uma multidão. Né? Então aí a gente rotula esse potinho com meia dúzia e colocamos todos dentro do mesmo rótulo. Então isso é muito legal, muito bom que você compartilhou, porque cada país tem existem pessoas que gostam de se associar, outras não gostam de se associar, e o que você falou faz todo sentido, né? Dá a impressão que, por exemplo, o estrangeiro que se torna, que consegue a cidadania americana, se aqueles que vão depois se tornam concorrentes deles, porque eles já sabem que eles não são americanos, eles conseguiram a cidadania, né? Conseguiram por questão de estar lá há muito tempo e coisa e tal, mas falando que é americano, estou falando dos Estados Unidos, né? Que é o estadunidense aí, né? Americanos somos todos nós que moramos na América, né? Mas o estadunidense, então ele tem essa questão, né? Muito patriota, coisa e tal. Agora, quem às vezes atrapalha esse sistema são aqueles que vêm de fora. Porque conseguiu agora estar ali dentro de uma condição, aí agora ele se acha o melhor e isso ele acaba influenciando ou inferiorizando aqueles outros que estão chegando, que também estão passando por aquilo que ele passou antigamente. Às vezes a gente esquece um pouco isso como ser humano, né? Então, acho que isso é válido, foi muito bom você ter ressaltado isso aqui pela experiência que você está tendo, porque isso quebra um pouco
algumas barreiras ou algumas ideias que nós temos perante, principalmente, aos estadunidenses, né? Agora, Gabriel, decidiu, o Fábio quer ir para os Estados Unidos. Precisa de dinheiro? Sim. Então, quando você já decidiu, faz parte do seu planejamento verificar qual vai ser o seu propósito. Então, se você tem um motivo de emigrar para melhorar de vida, que esse geralmente é o propósito comum, né? 90% das pessoas que saem do país, o Brasil é um país maravilhoso, né? Se você tiver que sair do país, é porque você tem um motivo forte para sair do Brasil. Não é porque simplesmente, deu vontade. Não, o Brasil é um país maravilhoso. Se você quiser sair do Brasil, tem um motivo forte, porque poucos lugares são como o Brasil, né? Então, se você decidiu sair do Brasil e com esse motivo forte, então qual é esse motivo? Você quer melhorar de vida? Então, beleza, como você vai melhorar de vida? Tem um projeto para isso, né? Você vai vir, por exemplo, para os Estados Unidos, você vai trabalhar. Muito bem, em qual área você vai querer trabalhar? Você tem diplomas? Você pode validar esses diplomas que podem te ajudar? Você quer vir com um visto? Ou você quer vir aqui e ficar fora de status, como a gente fala, né? Simplesmente vir como turista e depois ficar aqui de forma fora de status? Ou você quer vir aqui e com visto de trabalho, com visto de estudante, com visto... Então, tudo isso faz parte. E quando você começa a pensar nisso, aí que entra a questão dos gastos, né? Dependendo do visto que você gostaria de ter, é o gasto que você vai ter. Dependendo da atividade que você gostaria de desenvolver, é o gasto que você vai ter, né? Porque tem um gasto normal, que é o gasto da passagem, que isso é normal, mas aí tem o gasto das documentações e também o gasto de chegar e se estruturar aqui quando você apenas chega, né? Então, você colocou um ponto legal. Então, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas que estão com desejo de fazer uma aventura ou alguma coisa nesse sentido fora do país, a primeira coisa que nós sugerimos para você, verifica primeiro um país que você quer, verifica também a questão do idioma, a questão da cultura, a questão da alimentação. Por exemplo, por que nós estamos falando isso? Porque às vezes tem pessoas que, isso eu já tive contato, eu tenho parentes fora, morando nos Estados Unidos, e às vezes eles disseram assim: ô, saudade que eu tenho do arrozinho com feijão brasileiro, né? Às vezes você não vai encontrar esse arrozinho com feijão tão simples dentro de um país que você está escolhendo. E às vezes você está preso ao arroz com feijão e chega lá, só tem macarrão e você não é chegado no macarrão. E aí, como é que você vai viver? Né? Então, eu acredito que isso é interessante, né? A cultura, a questão do idioma. Por exemplo, você não fala nem português direito. Aí você vai querer ir para um país que fala uma língua, por exemplo, a Rússia. Você não tem opção, poucos falam, tô falando uma coisa assim da minha cabeça, tá? Poucos falam inglês, poucos falam espanhol, raridade de brasileiro de falar o português, e aí você vai falar, como é que você vai encarar um desafio desse? Né? Então, acho que tudo isso a gente tem que ser avaliado antes de você tomar a decisão e falar, vou comprar passagem, estou indo. Porque depois que você está lá, as dificuldades vão vir e aí vai ser mais difícil para você voltar ou você, de repente, conseguir, até mesmo por questão de frustração, né? Talvez se você escolhe um país não tão bem preparado ou que você não se planejou direito, você vai quebrar algo que poderia dar certo se você tivesse planejado melhor, concorda, Gabriel? Com certeza. Planejamento é muito importante e não ir na emoção do momento, mas você pesquisar, você falar com pessoas que já viveram a mesma experiência, né? E quanto vai juntando esse planejamento, você vai juntando dinheiro também, né? Então, é todo um processo, não é tão rápido assim, né? É um processo. À medida que você vai pesquisando, você vai juntando dinheiro. Aí depois, com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos de planejamento e juntar dinheiro, aí você está habilitado para fazer esse desafio. E é interessante que você falou, né? Por exemplo, se eu decidir hoje ir para os Estados Unidos, eu tenho parentes lá, independente de alguma região. Vamos supor, eu teria o Gabriel, que é muito amigo e por aí vai. Mas para aquele que não tem ninguém, que vai no, assim, meio que de olho, de venda nos olhos, por exemplo, existem as dificuldades dentro do país, né? Por exemplo, você está num país que você não conhece ninguém. Como que você vai conseguir fazer amizade? Como que você vai identificar um lugar, por exemplo? Você não vai ficar morando debaixo de viaduto lá e não existe isso, eu acredito, né? Você não vai ficar dormindo em ponto de ônibus.
A polícia vem e leva você, não sei nem para onde, ou às vezes te prende, alguma coisa nesse sentido. Mas eu faço uma pergunta: você vai querer ficar preso dentro de uma delegacia? Porque lá não é diferente do sistema do Brasil. Se, por exemplo, você vai sem uma preparação, você me corrige, tá, Gabriel, se eu estiver errado. Você chega lá e fala assim: ó, eu não consegui lugar nenhum, vou dormir na rua. Se a polícia te pegar e você não tiver dentro da documentação, eles deportam você na hora. Eles não dão aquela chance igual o brasileiro. Não, tudo bem, fica aqui essa noite. A gente vai ver se encontra um cantinho para você. Não estou falando nem dos Estados Unidos, estou falando em geral. Os países não têm esse tipo de tratamento. O que você está fazendo aqui? Para que você veio? Você tem alguém aqui? Não tem. Então, meu amigo, aqui não é o seu lugar, não. Vai embora. Não é isso que É. acontece, Gabriel? Sim, por isso é importante ter um mínimo de planejamento, né? De saber qual é o seu objetivo, saber o que você vai fazer, ter contatos já onde você vai, né? Para conseguir onde morar, para conseguir onde trabalhar. Isso é importante, né? Esses contatos. Aqui nos Estados Unidos, ou pelo menos na região onde a gente está, na Califórnia, não é difícil conseguir trabalho, porque inclusive está em falta a força laboral, né? Por todos os lados tem placa de precisamos de gente para trabalhar. Então, é possível conseguir trabalho relativamente fácil, mas o desafio aqui é onde morar, porque nós temos uma realidade que comida e roupa é muito barato. Comida, roupa e carro são três coisas que são muito baratas, né? Então, com pouco você come muito bem, com pouco você veste muito bem e com pouco você tem um bom carro. Mas, por outro lado, a casa ou o local para morar é o grande desafio, que é bem caro. O aluguel é bem caro. E para você chegar de cara já a alugar, não pode, porque você precisa ter um certo histórico econômico aqui para fazer isso. Então, você vai precisar de alguém que assine por você para poder conseguir um aluguel. Então, como você falou, se você vai na emoção aí sem conhecer ninguém, chega de cara aqui, você pode até conseguir algum local, mas vai ser bem mais difícil. Você vai ter que ficar aí pagando hotel por algumas semanas até conseguir desenrolar isso aí, né? Então, é melhor se você já vem com pessoas, com contatos que podem te ajudar nessa parte. Maravilha. Queridos internautas, queridos ouvintes, nós vamos fazer um breve intervalo agora, nós vamos ouvir um louvor. Não saia daí, nós vamos continuar essa história, porque o Gabriel vai trazer mais dicas, vai trazer mais conselhos, mais orientações, para que se você que tem essa vontade de fazer uma aventura ou fazer uma experiência fora de um país, fora do Brasil, para que você possa ter êxito e não tenha dificuldades. Vamos para um louvor e já voltamos com o programa Falando de Finanças. Marcas são essas em suas mãos, Jesus. São marcas de dor pregadas lá na cruz. Que amor é esse que demonstrou ali, vencendo o mal, seu sangue derramou. Que marcas são essas? São marcas de amor, são marcas de dor por ti, ó pecador. Que marcas são essas? São marcas de amor, são marcas de dor por ti, ó pecador.
Que marcas são essas? São marcas de amor, são marcas de dor por ti, ó pecador. Que marcas são essas? São marcas de amor, são marcas de dor por ti, ó pecador. Marcas de amor. Estamos de volta com o programa Falando de Finanças. Que lindo louvor, né? Jesus deixou, o pecado trouxe marcas em Jesus. Jesus não precisava ter passado pelo que ele passou, mas ele passou por amor a mim e para você. E essas marcas ficaram, estão até hoje marcadas no seu corpo. E nós vamos ter oportunidade, né, de agradecer a Jesus por todo o sacrifício, por todo o amor que ele tem por nós e teve por nós na cruz. Nós vamos ter. E para isso você precisa e eu precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Vamos dar continuação aqui, está muito bom o assunto. Eu já estou até pensando em já arrumar minha malinha, viu, Gabriel? Vamos voltar com o Gabriel aqui. Ei, Gabriel. Gabriel, tem quarto sobrando aí para mim ou não? Sempre tem, Fábio. Maravilha. Agora, Gabriel, importante a gente... Você tocou alguns detalhes aqui, nós vamos segurar um pouquinho mais, só que vamos dar uma orientação legal agora para o pessoal. Imagina que eu decido ir para os Estados Unidos, tá? Aparentemente, eu vou para os Estados Unidos, você que está trabalhando, estudando isso, eu quero ir só para passeio. Qual que é o caminho para eu iniciar esse planejamento, Gabriel? Eu digo na questão burocrática. Em primeiro lugar, você precisa ter o passaporte. Se não tiver, precisa tirar o passaporte. Quando tira o passaporte, tendo o passaporte, você vai gestionar o visto de turismo no consulado dos Estados Unidos. Esse visto de turismo sai $160, é um valor inconsiderável, né? E se preparar para essa entrevista do visto de turismo. Muitas pessoas não conseguem, porque justamente o objetivo do visto, de ter que ter um visto, é o país aqui controlar as pessoas que estão querendo vir. Eles não querem que as pessoas venham para ficar, né? De forma ilegal. Eles querem que as pessoas apenas venham para passear. Então, você vai precisar comprovar que você tem vínculos com o seu país, de tal forma que você vai vir só para visitar, né? Então, esse é o primeiro passo, você conseguir o visto de turismo, caso você queira passear, né? Tá, e aí, ok, imagina que eu tenho vontade, então eu não quero ir só para passear. Eu quero ir para, de repente, tentar um trabalho. Como que eu faço agora? Tem várias formas de fazer isso. Se você tiver a intenção de migrar para cá e trabalhar aqui de forma legal, tem vários caminhos para isso. Sabe que existem mais de 150 tipos de vistos que as pessoas podem conseguir para vir aqui, né? Vistos de todo tipo, né? Por exemplo, tem visto de asilo, que é um tipo de visto que é dado a pessoas que estão sofrendo, que a vida deles está em risco no país por algum motivo, então vem para cá para ficar livres desse perigo, né? E também tem vistos de trabalho com um sponsor, né? Uma empresa que te contrata e te chama. E também tem vistos de trabalho em que você mesmo é seu próprio sponsor. Você precisa provar que você tem estudo, você tem algum diploma e você tem experiência numa área de trabalho, e com isso você consegue ter um visto de trabalho. Importante a gente falar sobre esse ponto, e a gente está ressaltando isso porque nós somos membros de uma igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E eu creio assim, a palavra de Deus fala que nós precisamos dar exemplo e ser luz neste mundo, né? Então, assim, talvez eu estou falando com algum cristão, ou talvez estou falando com algum evangélico, alguma pessoa que segue algum princípio religioso,
e às vezes não se atenta a isso, né? Ah, eu quero ir lá, e aí vai, peço como turista, aí fico lá o tempo que é permitido, mas aí depois eu acabo ficando meio de forma clandestina. E isso é perigoso, porque além de ser perigoso, nós estamos dando mau testemunho da fé em Cristo Jesus. Concorda com isso, Gabriel? A gente está sendo, assim, levando uma influência negativa dentro de um contexto bíblico a qual nós vemos que nós precisamos ser luz e não trevas, concorda? Bem, eu acredito que pessoas que vêm aqui com a intenção de mudar de vida, melhorar a vida da sua família, intenções boas, né? Quando chegam aqui, existe algo interessante que, especialmente no estado da Califórnia, se chama o estado santuário dos imigrantes, né? Porque é um estado que protege os imigrantes porque precisa que cheguem imigrantes aqui, né? Então aqui é preciso que cheguem pessoas que vão fazer mão de obra que outras pessoas não vão querer fazer, né? É preciso que aqui existem pessoas que consigam fazer certo tipo de trabalhos que, se eles não fizerem, ninguém mais vai fazer. Então, é por isso que aqui se protege o imigrante, não importa qual seja o status dele, né? Então, uma pessoa que mesmo não venha com status para ficar trabalhando, mesmo assim ela vai poder conseguir sua carta de conduzir, vai poder abrir conta no banco, vai poder abrir uma empresa, vai poder fazer funcionar a economia, né? Só vai ter algumas desvantagens, que vai ser, não vai poder sair do país, voltar para o Brasil, por exemplo, para visitar a família, não vai poder fazer isso. Se ele sair, já não pode voltar depois, por um tempo. E ele também não vai ter acesso a certos tipos de trabalhos que são, às vezes, mais remunerados e que exigem que a pessoa tenha esse status, né? Então, eu acredito que é uma possibilidade, por causa de que o país, o Estado aqui precisa desse tipo de pessoas também, desse tipo de trabalhadores, né? Então, quando uma pessoa toma essa decisão de fazer isso, é uma decisão difícil, porque você vai ter certas desvantagens, mas também é uma decisão possível, né? É algo que pode acontecer, né? Então, o sistema permite que você possa viver assim, dessa forma, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Gabriel, que é uma dúvida na realidade. Imagina que eu saí daqui com um visto de turista. Ah, eu fui só para fazer um passeio, mas chegou aí, de repente surgiu uma vaga de emprego. Eu decidi, aceitar esse emprego. Quando eu aceito o emprego e uma empresa contrata a minha mão de obra, existe alguma extensão desse prazo? Eu posso prorrogar por mais um tempo, uma vez que eu estou justificando que eu estou trabalhando já para uma empresa do próprio país, ou ainda assim acaba caindo dentro desse contexto, desse cenário que você mencionou? Eu posso permanecer, mas eu vou ser limitado em algumas questões. Não, você não pode fazer isso, né? Você entrou com a intenção de, de passear, de turismo, então você não pode ser contratado oficialmente por uma empresa, né? O que as pessoas fazem é trabalhar mesmo de forma informal, né? Trabalhar de forma... você mesmo cria seu trabalho, né? Autônomo, né? Autônoma, isso, né? Entendi. Mas existem opções de poder vir com visto de trabalho, e por isso eu sempre recomendo a todos procurar essas opções, né? E eu sei que leva tempo e leva dinheiro, nem sempre as pessoas conseguem fazer isso, mas é o indicado, né? Você conseguir já sair do Brasil com um visto que te permita, por exemplo, um visto de estudante para poder trabalhar, que depois pode, para poder estudar, que depois pode se converter em um visto de trabalho, ou já vir com um visto de trabalho mesmo, propriamente dito, né? É possível fazer isso, se tiver tempo, planejamento, se você se dedicar, é possível fazer isso. Inclusive, até tem empresas, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa multinacional que às vezes tem oportunidades para você trabalhar fora do país, né? Existem as cláusulas, existem as questões, tudo, mas é importante a gente salientar isso dentro do programa, porque às vezes tem pessoas que falam assim, ah, eu só tenho a possibilidade de tirar visto, por exemplo, de turismo, né? Mas não é isso. Existem as outras possibilidades que você está compartilhando, e é muito legal isso daí, porque às vezes pode dar uma segurança maior para a pessoa, né? Ela procura uma empresa aqui que de repente tem uma agência lá aí nos Estados Unidos, e ela já se submete aqui a, de repente, a aceitar um trabalho aí ela já vai solicitando um visto diferente e por aí vai. Então, existem opções, né? Não é só aquela de que, assim, eu vou arriscar
um turismo, aí depois eu fico ilegal e fico correndo risco e por aí vai. Acho que é interessante, foi até bom que você compartilhou isso, Gabriel, porque isso acaba abrindo um pouco o leque, principalmente da nossa juventude, que às vezes fica assim, presa a uma situação que muitos fazem, mas que às vezes não acaba não chegando à opção melhor que seria para tomar uma decisão, concorda? Com certeza. Então, o que eu sempre recomendo, qualquer pessoa que sempre tem pessoas entrando em contato com a gente, né? Gabriel, como é a vida ali? Como é? Eu gostaria de fazer uma experiência. Então, a minha recomendação é sempre procurar um advogado de imigração. Isso é muito importante. Você se legalmente se assessorar, né? Porque, como eu falei para vocês, existem mais de 150 tipos de vistos, né? Ou seja, existem muitas possibilidades. E você pode encaixar numa dessas possibilidades. E às vezes você, por falta de conhecimento, você acaba perdendo uma oportunidade. Por exemplo, existe um visto que é dado para pessoas que sofreram algum tipo de abuso, né? Por exemplo, um menor de idade que o pai não paga a pensão é considerado um tipo de abuso. Um menor de idade que foi abandonado pelos pais, ou os pais foram ao supermercado e deixaram a criança trancada no carro, ela pode conseguir um visto. Enfim, existem inúmeras possibilidades, né? Existem formas diferentes de conseguir vistos de trabalho, diferentes tipos de vistos de trabalho, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua, com o estudo que você tem. Então, sempre vale a pena procurar um advogado de imigração, fazer uma consulta, e aí você vai ter um leque de opções, ou não. Às vezes não vai ter opção e tudo bem, aí você depois decide o que fazer. Mas pelo menos você vai ter opções, você vai saber quais são as suas opções legais, né, enquanto isso. E é interessante, Gabriel, até mesmo porque, por exemplo, a gente sabe que não é fácil, que o dinheiro também é uma coisa bem complicada, mas às vezes vale a pena. Por exemplo, eu tenho uma irmã, a minha irmã, ela era bem empregada aqui no Brasil, e aí ela falou, eu tenho vontade de fazer uma experiência fora, ver como é que é, e por aí vai. O que ela fez? Ela perdeu a conta aqui do Brasil, chegou para a empresa, pediu a conta, aí o dinheiro que ela juntou, nós temos um parente lá nos Estados Unidos, ela foi lá e fez a experiência dela. Só que ela viu que quando chegou, acho que nos 3 meses mais ou menos que ela já estava lá, ela tinha direito a ficar 6 meses, ela viu que aquilo não era para ela. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem um sonho, a gente tem aquela ilusão, aquela fantasia, aquela coisa. Mas quando você vai na prática, ela falou, Fábio, o lugar é muito lindo, a educação do povo é maravilhosa. Ela falou, só que assim, eu não consegui ficar longe da minha família. Ela falou, o convívio, não tem aqui, eu não tinha ninguém, por exemplo, por mais que tinha um parente nosso lá, mas faltava o pai, faltava a mãe, faltava os irmãos, faltava aquele, como nós falamos, né? Às vezes você tem a energia, mas você não tem o calor, né? E aí ela falou, ela sentiu falta disso, ela falou, para mim, isso aqui não é para mim. Então, quer dizer, mesmo que você vai ter um gasto, mas se você tem vontade de ir, vai, por exemplo, como um turista, vê como é que é o país, vê como é que é como é que fala? A cultura. De repente, se você fala assim, poxa, eu gostei, volta. E aí você se prepara, como você mesmo colocou, Gabriel, vai atrás se aprofunda melhor, busca opções, e aí você vai e fica em definitivo, né? De repente seja melhor para você poder, primeiro, realizar o seu sonho, e segundo, ver se aquilo realmente é algo necessário ou algo que você quer para a sua vida, né? O que você compartilha disso? Você tocou um ponto muito importante, que todos os imigrantes que estão aqui, sem dúvida, relatam que o maior desafio de estar aqui é o desafio social, né? É o desafio de você estar longe da sua família, longe dos seus amigos, longe do ambiente em que você estava acostumado, né? E isso é crucial, você vencer essa etapa, né? Porque não tem dinheiro no mundo que substitua isso, não tem outros tipos de satisfação que você consiga aqui que substitua isso. Então, é preciso você levar em conta esses assuntos. Você está começando uma nova história, né? Você está cortando uma sequência familiar e começando uma nova história para a sua família, né? Seus filhos, seus contatos, até de repente a pessoa com a qual você vai casar, vão ter uma realidade diferente da família que você tinha anteriormente. E isso é algo que precisa ser levado em conta, né? Você está mudando a história da sua família.
você está mudando a história da sua vida. Você não está apenas aí para ganhar um pouquinho mais. Não, tem muitas implicações muito mais fortes do que isso, né? Então a pergunta sempre é essa: você está disposto a dar uma nova história para a sua família? A começar um novo mundo? Algo diferente? Você está disposto a ficar longe da história da sua família anterior e começar uma nova história? Você está disposto a deixar o ambiente em que você estava e começar um novo ambiente? Essas são perguntas bem difíceis, né? E às vezes as pessoas não se fazem essas perguntas. As pessoas simplesmente pensam em ganhar mais dinheiro, né? Em melhorar a vida. E realmente aqui é maravilhoso. Você tem uma segurança incrível. Fábio, eu ando com o meu celular na mão, nunca me preocupei. A qualquer hora da noite, do dia, em qualquer bairro, em qualquer rua, você não anda preocupado em que alguém vai te roubar. Você não anda preocupado em se trancou o carro ou não trancou, se deixou trancada a casa ou não deixou trancada, né? Claro que a gente tenta evitar todo desleixo nessa parte, a gente tenta se proteger, mas a sensação de segurança é incrível. Você viver em um lugar onde sente essa sensação. Também é incrível você ter poder de compra, você comer bem, você se vestir bem. Com um trabalho simples, você consegue um estilo de vida bom, um estilo de vida interessante. Tudo isso é maravilhoso. Mas as pessoas simplesmente pensam nisso, focam apenas nisso. E se esquecem de que você não está indo apenas a um local para ganhar mais dinheiro ou para viver um estilo de vida melhor, economicamente falando. Você está começando uma nova história. E começar uma nova história implica em desprendimentos, implica em sentir saudade, implica em não ter mais o ambiente que você tinha anteriormente. Agora é uma nova realidade. Por isso, volto a repetir o que eu falei no começo, né? Qual é o seu motivo? Por que você quer fazer isso? Né? Às vezes, né, Gabriel? Por exemplo, eu tenho experiência dentro da minha família, às vezes não julgo ninguém, de forma alguma, estamos abordando o assunto. Às vezes, o fato de você ganhar um pouco mais, você acaba abrindo mão de ficar um pouco mais com alguém, né? E a gente teve perdas dentro da nossa família, em que filhos estavam longe, em que netos estavam longe, e você foi a opção. Você está longe, você não tem condições de compartilhar aquele último momento, você não tem tempo de ficar junto com a pessoa, vivendo um pouco mais. Você é uma opção, assim, é um ponto bem, bem decisivo, né? É algo que você tem que pensar bem antes de você fazer, porque dinheiro passa, mas a saudade, o amor, o carinho, a convivência, isso você não resgata. Dinheiro, se você perder hoje e você lutar amanhã tendo saúde, você vai recuperar. Agora, o tempo com a tua família, com os seus familiares, passou. Se de repente aconteceu de vir à morte, é uma coisa bem constrangedora, né? Você não tem como falar assim, vou vender tudo agora e vou voltar para ter mais um pouquinho. Não existe isso, né? Então, além da questão material, existe a questão sentimental, existe a questão emotiva, que eu acho que tem que ser também relevante dentro dessa decisão, né? E aí, falando um pouquinho mais, Gabriel, desse detalhe, como que é o custo de vida? Você falou que roupa, alimentação, ganhando, vamos supor que eu consiga um trabalho simples, eu vou conseguir ter isso. Agora, como é que é transporte público? Como é que é escola pública? Estou dizendo pública usando os termos do Brasil, né? Existe escola pública, ou você tem que pagar a escola? Eu sei que nos Estados Unidos, um dos pontos que mais pega para o imigrante é porque o Brasil reclama que tem o SUS aqui, que é o Sistema Único de Saúde, né? Que existe um atendimento, pode ser um pouco precário e dificultoso, mas quando você vai para um país fora, principalmente a questão dos Estados Unidos, o custo de atendimento médico é muito alto. Você pode confirmar isso para a gente? Se é isso mesmo, um mito ou uma realidade, né? Bem, para as crianças até os 18 anos, eles conseguem atendimento médico de graça, escolas públicas muito boas, inclusive a gente está muito feliz com as escolas onde as nossas filhas estão estudando, com um nível de escola particular no Brasil, mas na escola pública, né? E as crianças também conseguem ter assistência médica completa até os 18 anos de idade. Depois disso, você precisa fazer um plano de saúde. Então, qualquer local, qualquer hospital onde você for e precisar ser atendido, eles vão te atender tranquilamente, só que depois chega a continha em casa, né? Daquilo que eu precisou, né? Mas não é aquilo que a gente pensa, super caro. Para você ter uma ideia, o mês passado, eu paguei um plano de saúde para mim e para minha esposa, paguei $2 nesse plano de saúde. Nossa!
É um plano, claro, é um plano de saúde como no Brasil, né, que não cobre todas as coisas, né? Tem coisas que você vai precisar pagar separado, mas o básico está tudo coberto e saiu $2, né? Esse mês aumentou, eu vou pagar $17. Mas mesmo assim, você percebe que às vezes a ideia de que não, aqui a saúde é terrível, é muito caro, não é verdade. Existem locais onde atendem pessoas por um preço menor também, mesmo que a pessoa não tenha um plano de saúde, pode fazer consultas em certos locais com um preço diferenciado, né? Então essa parte, eu diria que não é uma parte para se preocupar muito, é uma parte que você pode ter bom atendimento por um preço baixo mesmo assim, né? Agora, sobre as outras questões de gastos, como eu falei para vocês, comida, roupa e carro. Carro é muito importante porque não tem quase transporte público, você não encontra ônibus na esquina, é muito difícil, então tudo se faz de carro. Se você não tiver carro, praticamente você não tem pernas, né? Então é preciso chegar e comprar, nem que seja um carro de $2.000 quando chega, um carro velhinho só para andar, e depois você pode ir melhorando essa parte, né? E carro, comida, roupa é acessível. O mais difícil vai ser a questão de aluguel, que é o mais caro. Às vezes até metade do que você ganha vai em aluguel, né? Essa é a parte, o maior desafio que tem. E é importante a gente comentar isso, Gabriel, por isso que a gente trouxe esse assunto dentro do programa falando de finanças, porque foi aquilo que a gente começou, que a gente colocou no início, né? O Brasil, ele tem as suas dificuldades, ninguém está protegendo, nem estamos querendo chocar país contra país, não. Mas a gente está trazendo uma realidade, né? Então, existe as suas dificuldades, existe os desafios, existe a questão política, existe um monte de coisa aqui. Só que a gente também tem que entender que fora existe também algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, você ganha 1.000, mas você paga 500 de aluguel, como você falou, um exemplo, enfim. Aí você tem as outras despesas, então, no fechamento, você acaba tendo um lucro aí, um ganho, sei lá, vai de $200, $250, e às vezes, se você for pôr na ponta do lápis, tem pessoas ganhando até mais aqui no Brasil, e tendo uma condição, às vezes, até melhor do que quando você se submete. É lógico, como você falou, tem a questão da segurança, tem a questão do atendimento público, e por aí vai. Só que se a gente for pela matemática, e a gente não, por isso que a gente está ressaltando aqui, planeje-se para ir, para você não ter dificuldade, não se frustrar, ou não trazer um problema maior. Então, às vezes, dentro desse contexto, é válido você avaliar e trocar experiências. Por exemplo, se eu hoje fosse para os Estados Unidos, tomasse a minha decisão, eu ia conversar com você, Gabriel. Gabriel, você tem filhos, você está mais ou menos na mesma situação que eu. Eu tenho apesar de eu ter uma menina, você tem 2 meninas, mas eu ia falar, Gabriel, me mostra, me dá um norte aí. Se eu for aí, o que eu consigo de emprego? Quais são as áreas? Quanto que eu ganharia? Qual seria o custo de vida? Entendeu? Quanto que eu teria uma média mensal de gasto? E colocaria na ponta do lápis, porque às vezes o fato só do desejo de eu conhecer um país fora não significa que eu vou ter um retorno tão bom financeiramente. Então, acho que isso é válido, não é, Gabriel, ser avaliado? Sim, com certeza. Você precisa avaliar tudo isso aí. E às vezes você vai ver que empatou, né? Vai estar mais ou menos na mesma condição do Brasil, só que talvez com um estilo de vida um pouco melhor, né? Agora, para o final, eu gostaria de mencionar 2 vantagens, que essas são top, viu? Então, vamos lá. Eu deixei para o final porque justamente eu gostaria de fechar com isso, né? Porque eu gosto que as pessoas encontrem apoio, né? Eu gosto que as pessoas, se você tiver intenção de migrar, eu gostaria de te apoiar nisso aí, né? Então eu vou te mencionar duas vantagens, 2 pontos positivos que eu acho. Você sabe que eu sou pastor aqui de uma igreja de imigrantes brasileiros e também de uma igreja de imigrantes hispanos, né? A nossa igreja de brasileiros aqui é uma comunidade de mais de 60 pessoas já, né? Todo mês vem chegando novas pessoas aqui e isso é muito bom, né? E eu tenho percebido 2 coisas interessantes nesse fenômeno. Primeiro, a vida familiar das pessoas, o contato entre a família melhora. Como você vem aqui, você não tem outros parentes, não tem muitos amigos, então a família acaba se unindo mais, né? Acaba formando um vínculo maior, né? A família acaba sendo positivo para a família, isso aí, né? Essa é a primeira vantagem. E a segunda vantagem é a espiritual. Eu tenho percebido que as pessoas que vêm aqui, mesmo que inicialmente a intenção foi econômica, né, melhorar de vida, eles chegam aqui
e acabam tendo a oportunidade de viver uma experiência diferente com Deus, acabam tendo a oportunidade de se apegar mais a Deus. Pode ser o contrário também, mas em geral eu tenho visto na nossa comunidade aqui brasileira é que as pessoas acabam se apegando mais a Deus, as pessoas acabam vivendo uma experiência especial, e nós temos aqui uma comunidade acolhedora. Você se sente em família, você se sente em casa, você se sente com amigos, né? Ontem mesmo estivemos o dia todo, sábado, passamos lindo, maravilhoso com a nossa comunidade. Depois da igreja fomos para a casa de uma pessoa, conviver, comer juntos, compartilhar, dar risada. Tudo isso aí é muito importante. Então, se você estiver planejando em fazer esse tipo de imigração, venha para a nossa comunidade, porque aqui você vai ser acolhido e terá a vantagem de melhorar a sua vida familiar e também melhorar a sua vida espiritual. Olha, Gabriel, eu vou ter que ficar dosando a Emily agora, porque se a Emily ouvir esse programa aqui, a minha filha, você pode ter certeza que ela vai ligar daqui um pouco para você aí. Mas, Gabriel, muito obrigado por você ter compartilhado, muito obrigado pelas suas dicas aí, eu creio que foi de grande valia, eu creio que o nosso público vai ficar muito feliz, principalmente aqueles que estão para tomar uma decisão, aqueles que estão pensando nisso. É lógico que tem uma imensidão de pontos para serem tocados, mas eu acredito que a essência foi apontada aqui neste programa. Se tiver uma nova oportunidade, nós vamos entrar em contato com você, tá, Gabriel? Para a gente voltar a trazer mais assuntos, o que você vê que é relevante, que é interessante, que a gente não abordou nessa 1 hora de programa. Pensa aí, você me chama depois no particular, e quem sabe a gente pode gravar um próximo aí, porque todo conhecimento e principalmente a vivência que você está tendo é muito válido para uma pessoa que está querendo tomar uma decisão e ser também beneficiário como você está sendo, né? Muito obrigado. Suas últimas palavras para a gente encerrar o programa. Estamos à disposição, né, Fábio? Se alguém precisar conversar, se alguém precisar algumas dicas sobre aqui, um pouquinho que a gente sabe podemos compartilhar e gostamos muito de poder acolher, não só eu, mas toda a comunidade de brasileiros que está aqui em Sacramento, na Califórnia. Maravilha. E você que está nos ouvindo ou está nos assistindo, a produção vai colocar agora no rodapé aqui desse vídeo, nós vamos colocar aqui o contato, está aí já, o contato da produção. Se você tem mais assuntos, ou se você quiser saber mais sobre esse assunto, coloca para a gente no chat desse contato que está aparecendo aqui, da Rádio Conectados, e nós vamos, de repente, trazer o Gabriel de volta. Gabriel, pintou mais dúvidas aqui, tem pessoas querendo mais informações. Você pode compartilhar com a gente, eu passo para você as perguntas, a gente volta para um novo programa. Ou se você também quiser alguma orientação, a gente pode tentar entrar em contato com o Gabriel, pedir o auxílio, a gente entra em contato de novo com você e a gente compartilha. Então, nós estamos aqui para isso. O programa é para isso, é para ajudar na parte financeira, é para ajudar na parte social, e nós estamos à disposição de você, da sua família, para ajudar dentro daquilo que você está precisando. Quero pedir para você, Gabriel, neste momento, nós vamos convidar os nossos internautas, aqueles que quiserem dobrar os vossos joelhos, ou aquele que quiser fechar os olhos, e eu peço para que você, pastor, dirija a Deus uma oração para o nosso público. Claro. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de participar desse programa. Foi muito legal compartilhar, dividir um pouco da experiência que estamos vivendo. Quero te pedir, Senhor, que ajude essas pessoas que têm um desejo de imigrar e coloques neles, Senhor, o desejo correto e guies e direciones eles. Te peço pela vida e pela saúde de cada pessoa que está ouvindo aqui e que esse programa continue sendo uma bênção para todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, Gabriel, quero te pedir uma coisa agora, tá? Manda um abração, um abração enorme para Rê, um abração um cheirinho para Gi e para Gabi também, tá bom? Obrigado, um abraço para você, né? Um abraço para você aí. Obrigado para você também, sua família e para toda a equipe conectados aí. Maravilha. Queridos internautas, queridos ouvintes, agradecemos a sua audiência. Se você entende que esse programa é um programa relevante, o assunto foi importante para você, ajuda a gente a compartilhar, esparrama na sua rede social, deixe o seu like, e assim, quanto mais oportunidade, quanto mais compartilharmos, mais pessoas poderão ser abençoadas e poderão ser ajudadas. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.
fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isto é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisto eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu para curar. Mãos que um dia Ele estendeu para salvar. Mãos que um dia Ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu para curar. Mãos que um dia Ele estendeu para salvar. Mãos que um dia Ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que